tornar expert em assuntos de membrana plasmática e detonar com todos os exercícios relacionados a transportes pela membrana está no lugar certo, pois esse é exatamente o objetivo dessa aula. Membrana plasmática depois da vinheta. Saudações a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula de Biologia. Essa é a segunda parte das aulas relacionadas à membrana plasmática. E na aula de hoje falaremos dos transportes pela membrana que envolvem a formação de bolsas no citoplasma. Dentro do tema de hoje abordaremos especificamente os assuntos endocitose e exocitose. Portanto, vamos começar definindo esses termos. Portanto, como já tínhamos dito, nos transportes pela membrana plasmática com formação de bolsas no citoplasma, dissemos que podemos encontrar dois processos. Vamos começar por definir a endocitose. Bom, quando falamos de endocitose, em primeiro lugar é importante entendermos que estamos a falar de um processo de entrada de substâncias na célula. Endos, dentro, e citose vem de célula. Portanto, na endocitose, as substâncias sempre serão transportadas da parte externa da célula para a parte interna da célula. Então, a endocitose seria um processo de transporte pela membrana plasmática que ocorre com formação de bolsas no citoplasma por invaginação, onde teremos projeções da membrana plasmática que são chamadas de pseudópodes a englobar algumas partículas externas e transportá-las para a parte interna da célula. Isso significa que na endocitose a membrana plasmática vai formar algumas projeções que nós chamamos de pseudópodes, que são os falsos pés. E esses pseudópodes serão responsáveis por englobar algumas partículas que estarão fora da célula e transportá-las para a parte interna da célula. Essa endocitose pode ocorrer de duas formas. A endocitose pode ocorrer por fagocitose ou por pinocitose. Fagos está relacionado a comer, então aqui podemos comparar com um processo em que a célula come alguma substância. Ao passo que pinocitose, pino está relacionado a beber, então aqui podemos comparar a um processo em que a célula vai beber alguma substância. Então, a partir daí, é fácil e lógico perceber que a fagocitose será um processo de endocitose em que as partículas englobadas pela membrana plasmática serão sólidas e grandes. Isso porque nós dissemos que fago está relacionado ou pode ser comparado a comer alguma coisa. Então, nós vamos comer algumas substâncias sólidas. Nesse caso, a célula vai englobar algumas partículas sólidas e relativamente grandes, tal como podemos ver aqui nessa imagem, onde teremos uma partícula alimentar relativamente grande no meio extracelular, isso é, fora da célula. E essa partícula está a ser aqui capturada por essas projeções que nós já dissemos que chamam-se pseudópodes. E esses pseudópodes vão envolver ou englobar essa partícula toda e transportá-la para o interior da célula, nesse caso para o citoplasma. Essa entrada que formou-se aqui na membrana plasmática é a invaginação, que nós citamos aqui na definição. Então, as invaginações serão essas entradas que vão aparecer ao longo da membrana plasmática. Quando essas substâncias são transportadas para o citoplasma, elas formam bolsas. Essas bolsas aqui fora que envolvem a substância dentro delas. Então, quando as bolsas são formadas por fagocitose, então essas bolsas ganham o nome de fagossomo. Somo significa corpo. Então é como se fosse um corpo formado pela ingestão de substâncias sólidas. Além da fagocitose, temos aqui a pinocitose. Então, nós já dissemos que a pinocitose será um processo de endocitose em que as partículas englobadas pela membrana serão
líquidas e pequenas. Líquidas porque dissemos que pinocitose compara-se a um processo em que a célula bebe uma dada substância. Então, olhando para essa imagem, conseguimos ver aqui que temos algumas substâncias pequenas que vão aproximar-se da membrana plasmática. Depois disso, aqui na membrana vão surgir essas entradas que nós já dissemos, né? Esses canais aqui que serão as invaginações que vão surgindo ao longo da membrana plasmática. E mais tarde, essas invaginações vão soltar-se da membrana, formando essas bolsas no citoplasma que envolvem as substâncias líquidas e pequenas. Então, quando essas bolsas são formadas por pinocitose, elas são chamadas de pinossomos. Somo, corpo, pinos, beber. Então, é um corpo formado através de um processo de beber alguma substância, né? Então, os pinossomos e os fagossomos são esses corpos que serão formados no citoplasma, essas bolsas formadas no citoplasma. Além da endocitose, temos um processo que também ocorre com formação de bolsas, e esse processo é a exocitose. Portanto, se a endocitose é o processo de entrada de substâncias na célula, ou seja, as substâncias vêm de fora para dentro, na exocitose será um processo inverso, em que as substâncias sairão da célula, ou seja, serão transportadas do citoplasma para o meio extracelular. Então essa aí será a nossa exocitose. A exocitose pode ser definida como um processo de transporte pela membrana plasmática que vai iniciar com a formação de bolsas no citoplasma da célula, e essas bolsas vão englobar ou envolver algumas partículas que mais tarde serão expelidas pela membrana plasmática. Então, conseguimos ver que aqui na exocitose as bolsas são formadas já no citoplasma, e essas bolsas são formadas ao redor de algumas substâncias que devem ser expelidas, ou seja, retiradas da célula. Então, formam-se aqui algumas bolsas que envolvem essas substâncias e transportam as substâncias para o meio extracelular. Essa aí será a nossa exocitose. A exocitose também pode ocorrer de algumas formas diferentes. Podemos ter a exocitose por secreção ou exocitose por excreção. Apesar de serem dois termos similares, existe aqui uma diferença entre esses dois conceitos. Na secreção, as substâncias expelidas serão substâncias que ainda são úteis para o organismo. Por exemplo, quando uma célula secreta enzimas ou secreta hormonas, a célula não está a descartar essas substâncias, está apenas a enviar as substâncias para uma determinada região de atuação, onde essas substâncias serão utilizadas ou aproveitadas pelo organismo. Isso não acontece na excreção, pois na excreção as substâncias que são expelidas são substâncias que já estão a ser descartadas pelo organismo. Então são substâncias inúteis para o organismo e o organismo quer se livrar delas. Daí que as células vão excretar essas substâncias. Geralmente podem ser substâncias tóxicas como a ureia, o dióxido de carbono, entre outras substâncias. Então, vamos entender melhor como funciona a endocitose e a exocitose no esquema do quadro a seguir. Portanto, como já tínhamos visto, nos transportes pela membrana, onde há formação de bolsas, dizemos que podemos encontrar dois tipos de transporte, nomeadamente a endocitose e a exocitose. Em primeiro lugar, vamos explorar um pouco a endocitose. Muito bem, dizemos que a endocitose será a entrada de partículas no meio celular, ou nesse caso, a migração de partículas para o citoplasma com formação de bolsas. Isso porque endo tem a ver com dentro ou com entrada, e citose está relacionado a células. Portanto, a endocitose será a entrada de partículas para o citoplasma, que é esse meio interno da célula. Essa endocitose
pode ser dividida em dois processos, que são a fagocitose e a pinocitose. Bem antes de avançarmos sobre esses dois conceitos, é importante saber que fago está relacionado a comer. Então, fagocitose será comparado a comer uma substância, ao passo que pino está relacionado a beber. Portanto, a pinocitose será comparado a beber uma substância ou uma partícula. Voltando para esta fagocitose, que nós dissemos que é comer, geralmente a fagocitose ocorre com o englobamento de partículas sólidas e grandes. Ou seja, nesse caso, a célula vai comer partículas sólidas e grandes, comer entre aspas, não é? Então, conseguimos perceber aqui que temos uma partícula sólida neste meio intercelular, entre as células. E esta partícula está sendo englobada pela célula. O que acontece é que a célula, ao perceber que existe uma partícula sólida que é necessária para a célula, vai produzir essas projeções citoplasmáticas. E essas projeções são chamadas de pseudópodes, que significa falsos pés. Então, esses pseudópodes serão responsáveis por capturar ou abraçar essa partícula que está aqui no meio intercelular e meter a partícula na célula. Esse processo de meter a partícula na célula vai ocorrer com a formação de reentranças aqui na membrana plasmática. Nesse caso, vão formar-se invaginações na membrana, que é a formação dessas partes que entram na célula. Então, com a formação das invaginações da célula, as partículas sólidas serão capturadas pela membrana plasmática e transportadas para o citoplasma. Ao ser transportado para o citoplasma, essas substâncias serão envolvidas por essa parte da membrana que se desprendeu da membrana plasmática e formou aqui um corpo ou uma bolsa solta e livre da membrana plasmática com a substância no seu interior. E essa bolsa que formou-se aqui no citoplasma é chamada de fagossomo. Somo vem de corpo e fago comer, não é? Então é como se dissessem que tem aqui uma substância que foi comida por um corpo, que é o famoso fagossomo. Por outro lado, temos já pinocitose, tal como já tínhamos dito, é beber uma substância. Aqui na pinocitose, o que vai acontecer é que teremos partículas líquidas e pequenas. Então, essas partículas líquidas vão aproximar-se da membrana plasmática. E ao aproximarem-se da membrana plasmática, essas serão englobadas também por invaginações, formando também outros corpos soltos no citoplasma, envolvendo essas substâncias. E esses corpos que se formam aqui no citoplasma, por processos de pinocitose, são chamados de pinossomos. Então, o pinossomo é um corpo que envolve as partículas líquidas que foram englobadas pela membrana plasmática. Ao passo que fagossomo é um corpo que envolve essas substâncias sólidas e grandes por esse processo de fagocitose. Depois de entendermos muito bem o que é a endocitose, e dentro da endocitose entendermos o que é a fagocitose e a pinocitose, podemos passar para a exocitose. Para quem entender muito bem o que é a endocitose, entender a exocitose é um passeio no parque. Porque a exocitose, exo tem a ver com saída e citose, célula. Então, nesse caso, será a saída de substâncias do citoplasma para a parte externa. No processo da exocitose, as substâncias serão expelidas para fora da célula. Portanto, aqui teremos algumas substâncias do citoplasma. Lá dentro do citoplasma, teremos a formação de bolsas, lá mesmo no citoplasma. E essas bolsas vão englobar essas partículas que precisam ser expelidas. Depois de englobar essas partículas, as bolsas vão aproximar-se da membrana plasmática. E ao chegar perto da membrana plasmática, elas vão abrir, expelindo as substâncias para a parte externa da célula. E assim é como ocorre o processo de exocitose. Então, nunca mais esqueça que a endocitose
é a entrada e a exocitose é a saída. Muito menos esqueça que a endocitose ocorre por fagocitose, que é comer partículas grandes, nesse caso, e a pinocitose, que é beber, serão partículas pequenas e líquidas. E essa foi a nossa aula de biologia, onde abordamos sobre a membrana plasmática. Se você gostou dessa aula, não esqueça de deixar o seu like e de compartilhar o vídeo. E inscreva-se para receber mais vídeos como esse. Aguardo vê-lo numa próxima aula. Até mais!